Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal para fazer um unboxing de uma nova aquisição aqui do canal. Na realidade é um rangefinder ou um telêmetro. Vamos abrir aqui, né? Então o que é que nós temos aqui? Abrir a caixinha dele aqui, uma bolsinha legal, jogar esse coisa no lixo, uma presilhazinha aqui para travar. Trava aqui ó, na bolsinha. Vamos desempacotar aqui o rangefinder. O que é que tem mais aqui dentro? Não tem nada. Eu esperava ter uma pilhazinha. Quem é o fabricante? O fabricante é Artbull. Esse LS1000 significa que a faixa de medição dele é até 1000 metros. Rangefinder 4x20 é a prova d'água. Aqui você tem a objetiva, né, de visada e aqui é a de saída. Aqui é o compartimento da bateria, né? A bateria é uma bateria de lítio, né? Tipo CR2 3 volts. Você veja, interessante, ela vem com uma proteção aqui, ó. Isso aqui é uma película de plástico, protege a bateria para ela não ligar, né? Tirar essa capa de proteção da bateria de tal forma que permita o funcionamento do rangefinder. Colocação é simples. É bem pequeno, mas dá para ver que é o Power e aqui é o Mode, né? É o modo de operação. Ó, Mode dá para ver agora e o Power. O que é que nós temos mais aqui? Aqui nós temos o manual, né? Rangefinder a laser, né? Onde o botão 1 é o botão de modo, o botão 2 é o Power On, 3 é o monocular. A 4 é o laser emissor, 5 detecta abertura, 7 bateria e assim por diante. E aqui tem as instruções de medidas, né? Como se realiza a medida. Aqui você tem a especificação técnica dele, diâmetro da objetiva 20, né? Você tem aqui a especificação para o modelo de 650, né? Que é 650 metros, e o de 1000 metros, que é esse modelo que... Aqui as informações que tem no display, onde você pode medir distância horizontal, distância vertical, distância linear. Na sequência a gente vai fazer uma demonstração, né, de medição do aparelho e os modos de operação, né? Como é que ele funciona nos diversos modos de operação. Então a gente vai dar uma explicação do funcionamento e uma demonstração do funcionamento dele. Vamos na sequência. Continuando, né, nós vamos apresentar, né, as funcionalidades básicas do rangefinder. Possui 5 modos de operação. Ele tem o modo de operação de distância de linha, o modo de operação de distância horizontal, o modo de operação de distância vertical, modo de golfe e modo de diferença de elevação. A representação, né, na tela do telêmetro, né, basicamente ele tem informações no lado esquerdo, no lado direito, na parte superior e na parte inferior. No lado esquerdo ele informa o modo de operação, no caso aqui o L significa que está no modo de distância de linha. Do lado direito você tem a unidade que ele está realizando a medição, né? No caso aqui é metro, pode ser jarda também, que é representado por YD. E aqui na parte inferior ele mostra a medição principal, né? E na parte superior a medição secundária. No modo de distância de linha, como medição principal, ele mostra o comprimento da linha divisada, né? Que é a distância entre o telêmetro e o alvo, no caso aqui 187 metros. E como medição secundária ele mostra o ângulo entre a linha divisada e a linha horizontal. Outro modo de operação, né, que é o modo de distância horizontal, ele continua apresentando o comprimento da linha divisada, né, informa que está operando no modo horizontal, que a unidade de medida é metros, e aqui na parte superior ele informa a distância horizontal. Essa distância horizontal é dada pela fórmula, né? L, que representa o comprimento da linha divisada, vezes o cosseno do ângulo entre a linha divisada e a horizontal. Que no caso aqui desse exemplo, como L é 187 metros e o ângulo alfa é 10 graus, o valor da distância horizontal
é 184,16 metros. No telêmetro ele representa apenas a parte inteira desse valor. O módulo seguinte, que é o módulo de distância vertical, as informações no telêmetro seguem a mesma filosofia, né? O modo de operação, o V aqui indica o modo de operação vertical, onde essa distância vertical vai ser dada pela forma, né, lá da trigonometria, né? Vai ser igual ao comprimento da linha divisada, que é L, vezes o seno de alfa, né, onde alfa é o ângulo entre a linha divisada e a horizontal. No caso aqui do exemplo, esse valor é 32,47, que é representado apenas a parte inteira aqui como 32. No modo Golf, ele apresenta as informações em dois momentos. O primeiro momento ele representa, né, a distância da linha divisada, né, o comprimento do telêmetro até o alvo, e o ângulo, né, que a linha divisada faz com a horizontal. No modo de operação ele apresenta uma bandeirinha indicando que está no modo Golf. No segundo momento ele apresenta, né, o que ele chama de compensação da inclinação. Por exemplo, se seu alvo estiver numa posição onde você tem um aclive, né, seguindo aqui, ó, aqui mais ou menos representa um aclive, aqui estaria o objetivo lá de você encaçapar a bola de golfe. Então, quais são as medidas que ele apresenta? Ele continua apresentando ainda a medida, né, até o alvo, né, a comprimento da linha divisada, que no caso aqui é 276 metros, e ele apresenta um valor que ele chama de compensação da inclinação. Se a inclinação for positiva, ele é dado pela soma da distância horizontal, que é 275 metros, e da distância vertical, que no caso é 24 metros, totalizando 299 metros. Essa distância de 299 metros significa o alcance máximo que a trajetória da bola alcançaria num plano horizontal. Né? Se seu alvo tiver um declive, ao invés da soma, você realiza a diferença, né, entre a distância horizontal e a distância vertical. Outro modo de operação é o modo entre elevações. Então, se você tem dois pontos elevados, você dispara o laser num ponto, marca aquele ponto. No momento seguinte, você vai para o segundo ponto, dispara o laser no segundo ponto e marca aquele ponto. Ele calcula a distância vertical entre esses dois pontos. A seguir nós vamos verificar essas informações na prática, basicamente realizando medições horizontal, vertical e linear, que são as distâncias que têm mais interesse por tiro. Normalmente as tabelas de balística são calculadas não pelo comprimento da linha divisada, mas pela distância horizontal. Por isso que essa distância é importante para o tiro. Vamos para a prática agora. O cenário de teste, né, é um cenário urbano, cercado de edifícios, portanto, as medições vai ser medição de distância com relação a esses edifícios, nos diversos modos, né? Inicialmente nós vamos começar pelo modo de distância linear, seguida pelos outros módulos. Nesse ponto aqui nós temos uma distância linear de 136 metros, menos 2 graus. Aqui no Teatro do Dona Lindu, né, nós temos uma medição de 319 metros e com inclinação de menos 3 graus, significa que o ponto está abaixo da nossa referência. Aqui nesse outro prédio mais distante, nós temos uma medição de 384 metros e 2 graus positivo, né? Seguindo aqui para um prédio mais distante, nós temos aqui a medição de 668 metros e 2 graus positivo. Nesse outro prédio aqui, nós temos aqui, é um prédio mais próximo, nós estamos a 184 metros com a inclinação de menos 4 graus. Nesse outro prédio aqui, nós temos uma distância de 168 metros, a inclinação de menos 4 graus. Seguindo aqui, né, fazendo aqui o entorno da área, né,
por exemplo, nesse outro prédio aqui vermelho, né? A gente tem uma medição de 225 metros com menos 2 graus também negativo, né? Aqui nesse outro prédio, né, também mais distante, nós temos 352 metros e 0 grau, né? Estamos no mesmo plano. Nesse ponto, né, nós vamos apresentar um exemplo de medição horizontal. Aqui nós temos uma medição de 121 metros de distância linear por 120 metros de distância horizontal. Nessa outra medida, né, aqui nós temos 99 metros de distância linear por 98 de distância horizontal. Aqui nós temos um exemplo de medição vertical, onde nós temos 121 metros de distância linear por 15 metros de distância vertical. Isso significa que estamos com uma diferença de cota de 15 metros. Aqui nesse outro exemplo, nós temos ainda a medição vertical, que dá 123 metros de distância linear por 19 metros de distância de cota. Aqui nesse exemplo do carro vermelho, né, nós temos 84 metros de distância linear por 29 de diferença de cota, que dá mais ou menos 10 andares, né, onde eu estou. Aqui nós temos um exemplo do modo Golf, né, onde nós temos 129 metros de distância linear e 101 metros de distância de correção da inclinação, né. Aqui nesse outro ponto nós temos um modo de elevação, né, onde vamos marcar o primeiro ponto. Marcamos o primeiro ponto e agora vamos marcar o segundo ponto. Marcamos o segundo ponto e essa diferença de cota deu 31 metros entre o ponto 1 e o ponto 2. Ok, pessoal, se gostou dê um like, não se esqueça de se inscrever no canal e marque o sininho para receber as próximas edições. Até a próxima!